Você abre uma ordem de serviço, executa o serviço, lança o número do sistema e fecha. E segue o mesmo padrão na próxima ordem de serviço. Parece tudo certo. O sistema tem o registro e o gestor tem o número. Mas o que parece eficiência pode ser dado incompleto acumulando e criando decisões erradas semanas, meses e até anos depois. Eu sou o Diógenes Vanzella, gerente de produtos aqui na Prolog App e atuo há mais de 10 anos no mercado de transporte. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que uma ordem de serviço mal resolvida custa na sua frota no longo prazo. E não estou falando dos custos óbvios, mas eu estou falando dos custos invisíveis. Mas só depois da vinheta. Antes de a gente falar sobre consequência, eu preciso definir o problema com precisão, porque uma ordem de serviço mal registrada não é necessariamente uma ordem de serviço errada. Uma OS pode estar formalmente correta, com o número correto, veículo, data, status, mas ainda assim ser inutilizável para a gestão. Você sabe por quê? Porque o que falta nessa ordem de serviço não é dado obrigatório, são os detalhes. E detalhe na ordem de serviço é o que separa um registro de informações. E aqui vão os 4 sinais de que uma ordem de serviço está mal registrada. E o primeiro, custo agregado sem a distinção do problema. A ordem de serviço teve 3 problemas, mas entrou um número só. Você sabe o total, mas não sabe de onde veio. Segundo, sem o responsável pelo problema. 3 mecânicos trabalharam na mesma ordem de serviço e o sistema não sabe quem fez o quê. Terceiro problema, sem histórico de alterações. O custo foi editado várias vezes depois do lançamento. Ninguém sabe qual informação era antes, quem mudou e por que mudou. E o quarto e último problema, o lançamento atrasado de informações. O custo entrou 2 dias depois do serviço ser executado. E isso não é o que aconteceu, é o que alguém lembrou que aconteceu. Cada um destes 4 problemas, de forma isolada, parece bem pequeno, mas somados ao longo do tempo, eles contaminam as decisões que você precisa tomar no fim do dia. E agora vamos ao que interessa. Onde que esses dados ruins vão aparecer depois? 4 decisões concretas que dependem da qualidade das informações da ordem de serviço. Decisão 1. A compra de peças. Você tem uma frota de veículos com problemas históricos e recorrentes no sistema de freio. Agora você precisa decidir se você compra a peça em estoque ou só sob demanda. Para tomar uma boa decisão, você precisa saber com qual frequência esse problema acontece e quanto custa cada vez. Mas se o custo do freio sempre entrou junto no custo total de resolução, em um campo só, você não tem esse número. Você tem um agregado na ordem de serviço e o agregado não define a compra de peça. Decisão 2. Gestão de equipe. Você tem 2 mecânicos trabalhando na mesma categoria de problemas e quer entender qual dos 2 que está mais produtivo, quem tem mais retrabalho e quem está subdimensionado. Sem um responsável registrado nos problemas, essa análise não existe. Você tem uma impressão, um sentimento, não um dado. E a impressão ela vira conflito quando você precisa tomar uma decisão difícil com a sua equipe. E a decisão número 3. Substituição dos veículos. E este é o mais caro de você errar. O veículo velho com manutenção cara, ele pode custar mais para você do que a parcela de um veículo novo. Mas para fazer esta conta com precisão, você precisa do custo acumulado de manutenção do veículo, detalhado por tipo de problema ao longo do tempo. Se as ordens de serviço deste veículo foram lançadas com custo agregado e lançamento tardio, o histórico que você tem não reflete o que foi gasto de verdade nesses veículos. A decisão de substituir vai ser baseada ou não em feeling. E o feeling em frota custa caro. Decisão 4. Orçamento. Todo gestor de frota já passou por isso. Chega no final do ano, precisa defender orçamento com a diretoria. E o que tem nas suas mãos é um número total, sem uma narrativa. Quanto foi preventiva? Quanto foi corretiva emergencial? Qual veículo concentrou mais custo? Qual tipo de problema foi mais recorrente no ano? Se as ordens de serviço não forem registradas com detalhes, essas perguntas não têm resposta. E sem respostas, o orçamento vira uma negociação de feeling. E nessa decisão, quem não tem os dados sempre perde. E antes de falar sobre a solução, eu preciso dizer uma coisa muito importante. Isso não é falta de atenção do gestor,
E também não é desleixo da equipe, é falta de estrutura. E na maioria das frotas, essa falta de estrutura vem dos próprios sistemas, que não foram desenhados para facilitar o registro dos detalhes. Veja como que funciona o ciclo mais comum. O serviço é executado, o mecânico está com a mão na massa e não tem como parar para registrar o custo do sistema agora. A ordem de serviço fica aberta e o custo vai entrar só depois, lá no momento do fechamento. Aí passa um dia, às vezes 2. O que entra como custo é o que alguém lembrou e entra arredondado, estimado ou até agregado. O sistema tem um campo de custo total, mas não um campo por problema. Então, mesmo aquele gestor que quer detalhar, não consegue, porque o sistema não comporta. E se alguém editar esse custo depois, não tem registro. A alteração some do sistema e o histórico não existe. O resultado é o que eu descrevi antes. A ordem de serviço está formalmente correta, mas gerencialmente inutilizável. Não porque o gestor não quis fazer diferente, mas porque o sistema não deixou. Então, o que seria um registro de qualidade? O que transforma uma ordem de serviço num documento são 4 critérios. Custo no momento certo. O ideal é que o custo entre durante a execução ou, no máximo, na resolução do problema. Quanto mais próximo do serviço, mais fiel é o número. Custo no nível certo. Não só o total da ordem de serviço, mas o custo detalhado por problema. Cada problema com o seu próprio valor, seus responsáveis e os seus dados. Responsável registrado. Quem executou cada problema precisa estar no registro. Isso é o que permite análise de equipe e a rastreabilidade de erros. Histórico preservado. Qualquer alteração de custo precisa gerar registro automatizado. Quem mudou, quando mudou, o que era antes. Sem isso, o registro não tem integridade. Uma ordem de serviço registrada com esses 4 critérios não é só um dado correto, é ativo de gestão eficiente. Ela responde às perguntas de compra de peça, de equipe, de substituição do veículo e de orçamento, que eu mostrei anteriormente. E é exatamente isso que os custos inteligentes fazem dentro do Prolog. Deixa eu te mostrar na tela. Primeiro ponto, o custo pode entrar em qualquer momento na OS. Com a OS execução, eu já consigo lançar. Na resolução do problema, também consigo lançar. E depois de fechado, se precisar ajustar, eu também consigo. Isso elimina o lançamento tardio de informações. O custo entra no ritmo do serviço. Segundo ponto, flexibilidade de nível de informação. Se a tua operação precisa de rapidez, lança só o custo total. Preenche 2 campos, confirma, pronto. Se precisa de detalhe, detalha por produto, por serviço, custo extra e desconto. Problema a problema. Terceiro ponto, custo por problema com responsável. Cada problema dentro da OS tem o seu próprio lançamento, seu responsável, o seu início e o seu fim. Isso é o que responde à pergunta de gestão de equipe, lançamento de custo por tipo de veículo e problema que eu questionei antes. E o quarto ponto, histórico automático. Cada adição, edição ou exclusão gera um histórico automático dentro da ordem de serviço. Quem fez, quando fez e o que era antes. Auditoria sem precisar perguntar para ninguém. Simples quando precisa ser rápido e detalhado quando precisa ser preciso. O S mal registrada não é dado impreciso dentro do sistema. É compra de peça errada, é decisão de equipe sem respaldo, é veículo rodando além da conta e é orçamento que não se defende. Tudo começa com o registro e o registro começa na ordem de serviço. Se você quer ver como os custos inteligentes da ordem de serviço funcionam na sua frota, acesse o Prolog pelo link que eu deixei aqui na descrição. E se esse conteúdo foi útil, compartilhe com quem gere frota, porque esse é o tipo de conteúdo que faz a diferença no dia a dia de quem está na operação. E você que assistiu até aqui, comenta OS Inteligente nos comentários. E até o próximo vídeo.